Qual foi a última vez que você escutou o silêncio? O filósofo Blaise Pascal, ele diz que a maior parte dos nossos problemas vem pelo fato da gente não conseguir ficar sozinho, em silêncio, com os nossos próprios pensamentos. E isso é um mal que, quando a gente começa a observar, está presente desde que a gente começou a usar as redes sociais. A gente não tem mais aquele momento de tédio, aquele momento sem fazer nada, para a gente começar a colocar a nossa mente para funcionar. E acredito que nunca foi pensado no dano que isso faria na gente por não ter mais esse tempo para pensar, ter essa ansiedade. Porque a partir do momento que você vive usando as redes sociais, você passa a não viver de verdade, de uma certa forma. Você começa a criar ansiedade e não ter mais paciência para poder assistir um vídeo. Teria que dedicar um tempo a mais da sua atenção. E, sinceramente, eu nunca imaginei que eu precisava ficar sem redes sociais. Eu era muito ativo nas redes sociais. Só agora, um ano depois que eu deixei as redes sociais, que eu consigo ver quais foram os benefícios que isso trouxe para mim. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para mostrar para você como que foi esse meu processo e se vale a pena você tirar as redes sociais. Deixa eu te contar uma coisa. Saiu um estudo há um tempo que mostrou que o brasileiro passa em média 9 horas por dia usando as redes sociais. Isso dá 4 meses e meio do ano que ele passa só usando as redes sociais. E isso é uma coisa que a gente não para muito para pensar. O tempo que a gente perde usando as redes sociais. Quanta coisa você já quis fazer e não fez porque não tem tempo? Mas será que você realmente não tem tempo? Será que não é que você estava gastando esse tempo com as redes sociais e você nem percebeu? Mas no lugar de você ter feito todas essas coisas que você poderia ter feito com 4 meses e meio a mais no seu ano, você passou esse tempo usando as redes sociais, você passou esse tempo rolando o feed e vendo coisas que hoje em dia, se você olha para trás, você consegue perceber que foram irrelevantes, que não agregaram em nada e que realmente você às vezes nem consegue se lembrar das coisas que você viu. O vício que a gente tem nas redes sociais é algo que já faz tão parte do nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente nem percebe o dano que isso causa. Meu primeiro mês sem rede social, acredito que foi o mais difícil, foi onde eu estava nessa parte de desintoxicação. Foi nesse período que eu tirei as notificações do meu celular. Eu já tinha tirado de vários aplicativos, mas eu ainda recebia notificação do WhatsApp, ainda recebia notificação do Instagram. Então eu tirei as notificações, deixei meu perfil privado e deixei de seguir todo mundo que eu acreditava que não era tão relevante para mim. Pessoas que eu não conversava, pessoas que eu conheci só uma vez, que eu acreditava que não valia a pena ficar vendo a vida delas. A única rede social que eu deixei foi o YouTube, justamente porque eu acredito que é a rede social que menos faz mal para você. Justamente porque o conteúdo é um conteúdo mais lento, você consegue absorver ele de uma forma mais natural e você não tem essa cobrança que a gente tem usando o Instagram, usando o TikTok, alguma outra rede social de interação. Mas assim, o início foi muito engraçado. Eu pegava meu celular e eu ficava buscando o Instagram, o aplicativo do Instagram, ou eu ficava rolando, sabe, pra cima e pra baixo. Eu escutava o celular tremendo no bolso, como se alguém tivesse mandado alguma mensagem. Realmente como se tivesse, sabe, aquela coisa do membro oculto, quando a pessoa ela perde um braço e ela continua sentindo aquele braço, mesmo que ela não tenha aquele braço. Então foi uma sensação muito parecida com a que eu senti logo no início. Eu notei que eu estava buscando uma recompensa instantânea, alguma coisa que me desse muita serotonina, muita dopamina, muita felicidade de uma forma rápida, justamente para poder combater o tédio, aquele tempo que eu não sabia lidar. Eu acabei parando de saber como lidar com o tempo de ócio. Eu pensava que a todo momento que eu tivesse tédio, eu tinha que usar a rede social. Então foi essa virada mais difícil para mim. A sensação predominante era de vazio. E sem as redes sociais, eu tive que encontrar outras formas de preencher esse vazio. Mas assim, depois de algumas semanas, os efeitos já começaram a aparecer. Eu já comecei a ficar muito mais focado, muito mais produtivo. Comecei a ler muito mais livro. Eu passei a prestar mais atenção nos filmes que eu assistia, principalmente aqueles filmes mais difíceis de entender, que você precisa pensar sobre o que está acontecendo. Eu conseguia, e ainda consigo, assistir o filme inteiro sem ter que ficar tocando no celular para ver alguma notificação. E eu acredito que a coisa mais engraçada que aconteceu é eu conseguir ficar conversando com a pessoa sem ter que ficar olhando o celular. E é algo que eu, hoje em dia, observo muito nos meus amigos, que eles não conseguem ficar conversando comigo ou ter uma conversa normal sem ter que olhar o celular. A todo momento eles têm que responder uma pessoa, parece que todo mundo tá precisando deles naquele momento.
E já é algo que virou natural, sabe? As pessoas não percebem mais que elas não estão lá. Elas estão na sua frente, mas elas não estão lá. Elas estão dentro do celular. E isso faz mal até para as nossas relações pessoais. A gente vai ficando cada vez mais conectado, mas ao mesmo tempo a gente fica mais sozinho. E é engraçado como isso afeta, sabe, a nossa relação social com as pessoas. A minha mente, ela começou a trabalhar muito mais sozinha depois que eu parei de usar as redes sociais. Principalmente com ideias. Eu comecei a ter mais ideias próprias. Foi uma mudança tão simples quando eu paro para olhar, mas os efeitos foram muito maiores do que eu imaginava. Chega a ser assustador a gente perceber que a gente desaprendeu a dar atenção para as coisas. Mas quando a gente se livra desse ruído, o mundo real ele começa a parecer mais interessante. Quando eu estava conversando com alguém e chegava uma notificação no meu celular, meu cérebro ficava pedindo para eu poder ver o que estava acontecendo, o que poderia ser. E sempre era uma sensação de urgência, como se alguma coisa muito ruim tivesse acontecido ou alguma coisa muito interessante e eu tinha que ver aquilo, tinha que saber o que era. Então eu não conseguia seguir a conversa sabendo que eu recebi uma notificação. Eu tinha que verificar. Cada notificação que a gente recebe no celular, ele ativa o ciclo de dopamina que faz a gente criar um hábito. A gente precisa ver aquilo. Isso gera ansiedade. E quando eu deixei as notificações, principalmente as notificações, minha mente ficou muito mais calma. Hoje em dia eu durmo muito melhor, eu não tenho mais aquela enxurrada de pensamento, sabe? Por exemplo, quando eu usava muito os Reels, acabava que eu via muitos memes. E quando eu ia dormir, aqueles memes ficavam na minha cabeça, aqueles sons daqueles memes. Então eu não conseguia desligar a cabeça. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, eu não escuto nada, eu durmo perfeitamente bem, eu não sinto mais ansiedade e principalmente eu sinto que estou mais presente no meu dia a dia. No começo, eu senti uma necessidade muito grande de ocupar esse tempo vago que ficou na minha vida. E uma coisa que eu comecei a fazer, que acredito que foi muito boa, foi trocar o hábito das redes sociais por hábitos um pouco mais saudáveis. Eu ainda fazia outras coisas que não eram tão saudáveis, mas eu tentei colocar coisas saudáveis que fossem rápidas, que eu conseguisse ter essa carga de dopamina que começou a fazer falta para mim, por eu não estar usando as redes sociais, de uma forma mais natural. Uma das formas que eu fiz isso foi usando o Kindle para poder ler. Então eu lia muito no Kindle e o Kindle acabou me ajudando bastante, porque é algo que está sempre perto de você. Então você só pega, usa, lê. Então toda vez que eu sentia aquela vontade, eu conseguia usar o Kindle para tapar essa sensação. Outra coisa que eu fiz muito foi usar um aplicativo chamado Anki Droid, na verdade, que esse aplicativo ele faz você revisar coisas que você quer aprender. Então toda vez que você estuda ou que você quer aprender algo, você pode usar o Anki para poder fazer revisão. E é muito interessante fazer essas revisões quando você sente essa vontade de usar o celular, usar as redes sociais. E outra coisa que eu também fiz que me ajudou bastante foi usar o YouTube. Só que o YouTube de uma forma diferente, não de ficar scrollando e buscando alguma coisa para assistir. Mas toda vez que via alguma coisa interessante para assistir, eu salvava aquele vídeo para ver depois. Então eu tinha uma curadoria do que eu ia ver. Isso ajudou com que eu conseguisse ver conteúdos que não fossem tão bobos. Antes eu assistia conteúdos muito bobos. E eu acredito que agora eu já não assisto mais esse tipo de conteúdo. Eu vejo coisas menos profundas somente quando eu realmente quero. Então, eu quero assistir um vídeo para almoçar, então acabo vendo uma coisa menos profunda. Mas não é mais a regra, não é uma coisa que eu faço para combater o tédio, mas simplesmente porque eu quero distrair a minha cabeça e eu tomo aquele tempo para fazer. É algo muito mais pensado hoje em dia. E eu acredito que esse é o maior conselho que eu posso te dar. Se no seu caso você estiver usando as redes sociais para combater o tédio como eu estava fazendo, você pode trocar por outras coisas. Você pode usar o Duolingo para poder aprender um novo idioma, pode jogar algum jogo mental, tem muitos jogos mentais que dá para você fazer para poder combater o tédio. E isso ajuda muito nessa sensação de fissura que a gente tem para poder acessar o celular e ver as redes sociais. E quando a gente luta contra essa fissura, essa sensação, normalmente depois de uns 2, 3 minutos, a sensação de fissura passa, então ela não é uma coisa que vai ficar para sempre. Só que como a gente desaprendeu a conviver com o tédio, a fissura acaba sendo muito forte, realmente como se fosse um vício. Mas isso é algo muito temporário. Depois de uns 2 meses eu já não estava mais sentindo isso. E já estava sem nenhuma necessidade de ficar usando as redes sociais por causa do vício. Já nem pensava mais nelas. Eu acredito que a partir desse momento foi que minha vida realmente começou a mudar completamente. Eu passei a ficar muito mais satisfeito com os meus amigos, com a minha família. A rotina começou a ser mais interessante para mim. Eu comecei a ficar mais presente no meu trabalho, nas coisas que eu fazia. E é algo que eu acredito que eu não vou mais voltar a fazer. Hoje em dia, eu só chego a entrar no Instagram quando eu estou usando para ver alguma coisa específica. Então, eu quero ver alguma coisa.
Aí eu entro no Instagram, busco um perfil específico, vejo o que eu quero ver e saio. Eu já não posto nada, eu não fico olhando stories. Raramente eu olho os reels, então ficou algo mais natural. E quando eu vou ver é com uma outra pessoa. Então acaba que não é uma coisa que eu faço só pelo tédio, mas acabou virando uma coisa mais social também, quando eu preciso fazer. Mas eu acredito que você não deve cometer os mesmos erros que eu cometi. Se você está querendo parar de usar as redes sociais para poder viver um pouco mais, sentir um pouco melhor, o ideal é que você comece mais lento. Acredito que o primeiro passo pode ser você tirar as notificações do seu celular. Eu tenho certeza que assim que você tirar as notificações do seu celular, você vai sentir uma sensação de alívio. É como se você parasse de sentir uma cobrança de ficar sempre olhando as coisas. Além disso, você pode mudar um pouco o conteúdo que você consome. Então você pode deixar de seguir pessoas que não agregam você ou fazem você se sentir meio ruim, sabe? Como sensação de comparação ou coisa do tipo. Então é interessante que você não siga essas pessoas. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante é você definir um limite diário de uso. Então, em vez de você ficar usando as redes sociais sem fim, que é nesse momento que você chega a usar 9 horas e não percebe, então você coloca um limite de 2 horas no seu dia. Eu tô te dizendo, se você colocar um limite de 2 horas, se você acha que você não usa muito as redes sociais, tenta colocar um limite, coloca de 2 horas. E vê, você vai perceber que você usa muito mais do que 2 horas. E quando bater esse tempo, você vai começar a dar muito mais valor ao pouco tempo que você tem para usar as redes sociais. Isso vai ajudar você a usar ela de uma forma muito mais pensada. Você não vai ficar perdendo seu tempo vendo coisa irrelevante. Você vai usar realmente para ver o que você quer. Se você for um pouco mais extremo, você também pode tentar não usar rede social durante dia de semana e usar só final de semana. O único problema é que você pode acabar passando um pouco do limite. Então eu recomendo realmente que você coloque um timer, um tempo, para você não ficar o tempo todo nas redes sociais. E também tem uma forma de você usar a psicologia ao seu favor, que é você usar as redes sociais como uma recompensa. Então você, por exemplo, poderia ir para a academia e você coloca assim: se eu for para a academia, eu posso usar a rede social por 30 minutos. A única coisa que você precisa ver é a questão do tempo, porque tem que ser uma recompensa. Então você tem que sentir que você está usando a rede social por tempo suficiente para você se sentir bem. Então você pode usar ela junto de alguma atividade que você quer fazer, algum hábito saudável que você quer ter. Você vai precisar de um pouco de disciplina, mas você já vai ter um pouco de motivação, que é o uso do próprio celular. Mas assim, se você está sentindo que mesmo assim ainda está sendo muito difícil deixar de usar as redes sociais, eu acredito que a melhor coisa que você pode fazer é psicoterapia. Justamente porque alguém que é profissional, que realmente sabe como essas coisas funcionam, vai conseguir montar para você metas e objetivos que você vai ser capaz de cumprir e você vai conseguir notar essa evolução. Porque durante todo esse período que eu fiquei sem redes sociais, eu estava fazendo psicoterapia, então pelo menos uma vez por semana eu estava conversando com um profissional sobre as minhas dificuldades, sobre o que eu estava sentindo. E eu fui fazendo tarefas, fui fazendo vários desafios que eu posso trazer aqui para vocês também, que me ajudaram a passar durante esse processo. Se você não faz psicoterapia, você quer conhecer, quer tentar, eu vou deixar o contato da minha psicoterapeuta para você conhecer, mas o importante é que você converse com alguém. E eu sinto que hoje em dia, pelo menos no meu círculo social, eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha tentado ficar sem rede social. Então eu não tenho nenhuma experiência parecida com a minha, eu não conheço experiências parecidas com a minha, e eu acredito que esse vídeo pode ser uma oportunidade de você que está tentando tirar as redes sociais, compartilhar como foi o seu processo, o que você está enfrentando, e acredito que a gente pode se ajudar nisso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, e a gente se vê no próximo vídeo.